Exu ajo mancaio odara alaroe Exu ajo mancaio odara. Olá, pessoal. Meu nome é Soraya de Andrade Shelby, sou Yalorixá de Logun-Edé. Fui iniciada na Ilê Axé, Embaixada da Paz, regida por Pai Beto, Ogum Sijoniajô, e atualmente sou zeladora da Ilê Axé Omoedé. Formada em desenhos e projetos, apresento esse podcast que é o Agbebé Ouro, que na tradução em português significa território da palavra. Sou coordenadora de administração e marketing no coletivo Abaiomi Atelier, colaboro como assistente de produção no coletivo Panelarte e faço parte da idealização do coletivo Enuaiê. Colofé, Motumbá, Mucuyu, Benói, Saravá, a bênção. Todas essas expressões significam tomar a bênção. Cada uma em uma vertente, cada uma em uma nação, né? A ideia desse projeto, formada pelo coletivo Enuaiê, juntamente com o coletivo Abaiomi Atelier, é de trazer as informações de uma maneira mais transparente sobre o Orixá Exu. A ideia desse projeto é desmistificar essa imagem formada sobre esse grande orixá, que foi vulgarmente deteriorada, né? Essa imagem foi danificada por conta da colonização, por conta da imagem cristã, né? Exu Orixá, ele é o fogo, Inã. Exu, ele é o fogo, ele é o elemento fogo. Ele é o nosso movimento, ele é a nossa fala, ele é a nossa comunicação. Exu é esse elemento da natureza. E por conta dessa fase da colonização, essa imagem foi brutalmente distorcida. Porque quando os colonizadores viram os negros africanos, né, escravizados, adorando uma forma fálica, né, o Ocó, eles começaram a dizer que eles estavam cultuando o diabo, o demônio, pelo fato de que a forma fálica, né, o Ocó, é uma forma de um pênis. Então, logo, para o cristianismo, o sexo é pecado. Então, quando eles viram aqueles homens adorando uma forma fálica, eles associaram isso ao demônio. E o conceito desse projeto é justamente tirar essa imagem. E também queremos mostrar a diferença entre Exu Orixá e as entidades espirituais que são cultuadas nos terreiros de Umbanda, em outras vertentes de religiões de matriz africana, né? As entidades como Marabô, Tranca-Rua, né, as Pombogiras, elas foram conhecidas como Exu e essa imagem foi associada por conta do, voltamos ao cristianismo, dizer que eram diabos, demônios, né? Então, foi associada essa imagem. Mas esses espíritos foram pessoas, né? Foram seres que viveram aqui na Terra, são muito mais próximos da nossa atualidade, foram pessoas que por algum motivo, né, por alguma história que viveram aqui na Terra, eles foram designados a cumprir missões. E eles vêm hoje nos terreiros, incorporando nas pessoas, para darem consultas, para nos ajudarem, para nos orientarem. E também, de forma nenhuma, são demônios, né? Então, essa é a ideia desse projeto. Desmistificar essa ideia de que Exu é o diabo, que Exu é o demônio. Exu, ele é a comunicação, ele é a fala, ele é o nosso movimento.
Axé. Olá, pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais uma gravação do 4º episódio do nosso projeto Exu, a Esfera da Comunicação. E hoje trago novos convidados para essa roda de conversa, pessoas que não estiveram nos episódios anteriores. E hoje eu chamo para essa roda Bianca de Souza. Bianca, ela é Ekede de Oxóssi, filha de Nanã, tecnóloga em recursos humanos, cozinheira e arte educadora de gastronomia sustentável e substituições de ingredientes, é cofundadora da empresa Panelarte e fundadora e apresentadora do programa Bate-Prato também, que fomenta diversas linguagens artísticas na periferia de São Paulo. Seja muito bem-vinda, mãe Bianca. Coloféia, sua bênção. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz e ansiosa. Colofé, Colofé. Também chamo para essa roda de conversa Andressa Arena, é Iaô de Oxóssi, mãe da Ana Flora, estudante de comunicação institucional, produtora artística, com vasta experiência na área de produção de eventos e também ritmista no bloco no Vucu Vucu. Seja bem-vinda, Arena. Coloféia, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de fazer parte desse podcast e poder aprender mais com a senhora também. Obrigada, Colofé Orum. Também chamo para essa mesa Jefferson Barros, que sempre trabalhou como vendedor e construiu um amplo conhecimento com alimentos por diversos estados do Brasil. E em 2000 participou de uma oficina de produção de instrumentos musicais com materiais recicláveis e produção de chequerés com o grupo Babalotim, né? Atuou também como ritmista na percussão. Seja bem-vindo, Gé. Muito obrigado, uma boa tarde, Colofé. É um prazer imenso participar desse podcast pela primeira vez aí. Tá certo, então. Gente, hoje o Itan, o qual nós vamos falar, é sobre Exu inventa o dinheiro, né? Exu, nesse Itan, a gente vai contar um pouco de como foi a criação, né, dessa parte do dinheiro enquanto comércio, tá bom? Olokun, o dono do oceano, era muito rico no fundo do mar. Mas em terra firme, sua riqueza não era reconhecida. Então Olokun foi até Ifá para saber como ser rico em terra firme também. Orunmilá o aconselhou a fazer ebó para Exu. E assim ele fez. Foi até Exu levar a oferenda pedida e assim que a entregou, Exu perguntou o que ele tinha de mais numeroso em seu reino. Olokun disse que eram os cauri, búzios. Exu então pediu para que ele jogasse na praia uma enorme quantidade de búzios ao amanhecer e que deixasse o restante com ele. No dia seguinte, Olokun cumpriu o combinado e jogou na praia uma grande quantidade de búzios. Exu, vendo aquilo, foi até o mercado, onde as pessoas faziam negociações em materiais, mercadoria em troca de mercadoria, e começou a gritar no meio do mercado que Olokun estava distribuindo toda a sua riqueza com quem a quisesse. Era só ir até a praia e apanhar sua parte. A multidão ficou enlouquecida e saiu correndo para a praia. Chegando lá, se depararam com toneladas de búzios cobrindo a areia. Cada pessoa apanhou um punhado de búzios para si e, com aquela valiosa fortuna em mãos, trataram de ir ao mercado trocá-la por mercadorias. E aí, a partir de então, o cauri passou a ser moeda de troca entre pessoas na terra firme e Olokun tornou-se o orixá mais rico nos 2 mundos, graças a Exu. Dessa forma, Exu deu origem ao dinheiro. Gente, que interessante. Eu posso fazer uma pergunta já, para não fugir? Porque de bate-pronto, quando a senhora falou, eu já fiquei com uma dúvida aqui. Porque assim, a senhora falou no início que o Olokun é o dono do oceano, certo? Só que assim, não é Iemanjá que não sei exatamente como é que fala, mas que é a divindade que rege o mar e o oceano? Porque daí, assim, o Olokun é quem, então? Ótimo, mãe Bianca. É isso aí. Olokun, ele é o pai mítico de Iemanjá. Ele teve 9 filhas. Uma delas é Iemanjá. Das 9, uma delas é Iemanjá. O nome dele diz o quê? Olo é dono, possuidor. Okun é mar, oceano. Ele é a divindade que ficou responsável por todo o reino
das terras submersas pelas águas. Assim como o Batalá, que é o seu irmão mais velho, ele ficou responsável pelas terras aparentes. Então, as terras submersas das águas são o Olokun que toma conta, e da superfície é o Batalá. No Brasil, o culto dessa divindade está ligado diretamente a Iemanjá. Boa parte do que se entrega no mar é destinado para ele. Então, por intermédio de Iemanjá, é que ele recebe essas oferendas, né? Já em Cuba, por exemplo, o Olokun já ficou mais evidente, ele tem um culto separado de Iemanjá. Em Cuba já é totalmente distinto. E já falando de Iemanjá e Olokun, para nós é até engraçado que esses hábitos religiosos do culto a Iemanjá, por exemplo, eles passam como simpatias por conta do preconceito, né? Então, como, por exemplo, no fim do ano, vestir branco, entregar flores no mar, pular 7 ondas, isso aí tudo se tornou meio que uma simpatia. Porém, isso faz parte, né, do culto a Olokun, ao culto Iemanjá, né? E todos esses são ebós para Iemanjá, que a sociedade brasileira faz por anos, anos e anos, e eles entendem como sendo simpatias para coisas boas, quando, na verdade, são hábitos ancestrais praticados pelo povo africano aqui no Brasil, em homenagem, inclusive, a quem não conseguiu chegar aqui e acabou ficando no meio do Atlântico na travessia forçada dos navios negreiros. Entendi, entendi. E aí eu tenho uma pergunta também. No Itam tá falando que Olokun ele foi consultar o Ifá, né? Ifá também é uma divindade? Tipo, ele é um orixá? O que que seria Ifá? E de que forma, assim? Por que que ele foi consultar Ifá, né? De que forma Ifá fala qual é o caminho que as pessoas têm que seguir? Certo, ótimo, Marina. Ifá, ele é um sistema criado por Orunmilá, né? Para ter acesso aos Odus e às informações espirituais relatadas por eles com a ajuda de Exu. Então, vamos falar o Ifá, ele é um sistema oracular. A divindade seria Orunmilá. Ifá é o sistema, Orunmilá é a divindade. Essa divindade é responsável pelo entendimento, organização e criação do Ifá. Exu e Orunmilá, eles têm uma parceria dentro do Ifá, que em relação ao ser humano, começa no momento da encarnação, como vimos no episódio anterior. Quando alguém busca a orientação do Ifá, o olheiro usa instrumentos para ter acesso aos Odus. Pode ser o jogo de búzio nos candomblés, o Pelé Ifá no culto de Ifá, entre outras ferramentas de consulta, como também já foi até falado nos outros episódios, né? O Odu, ele surge na mesa do jogo de búzios, por exemplo, de acordo com o número de búzios que caem abertos sobre a mesa. E dentro desse número é que estará o Odu correspondente. Com isso, Exu ele está mostrando a influência dessa energia na vida da pessoa que está consultando. Exu ele mostra ao sacerdote ou sacerdotisa que está consultando o jogo para aquela pessoa a energia que está presente na vida daquela pessoa no momento da consulta. A isso nós chamamos o nome de Oduopolé, né? O Odu que está com os pés no chão. Ele pode estar informando algo positivo ou negativo, que já aconteceu e está causando essa situação, que está acontecendo ou mesmo que ainda vai acontecer. Então, quem olha o jogo vai traduzir para a pessoa que está se consultando esse Odu. Por meio de quem? Por meio da técnica desse jogo, que ele usa para entender a mensagem de Exu, tá? Então, o Exu, ele vai recomendar ou não a feitura de um ebó, que é a oferenda para solucionar o problema, ou até mesmo para que o positivo descrito no Odu aconteça sem interferência, desculpa. Então, o Ifá, ele é o sistema de leitura do Odu, que os sacerdotes usam para se comunicar com o mundo espiritual com a ajuda de Exu. Para se conseguir ler os Odus, são anos de aprendizado. No candomblé, por exemplo, um iniciado, ele recebe o jogo de búzios após 7 anos de iniciação. Isso mostra como é complexo o entendimento dessa forma de consulta, né? Após 7 anos de iniciação, que a gente fala se a pessoa está tomando as obrigações certas, né? É após tomar a obrigação de 7 anos. Então, não basta
ter 7 anos de iniciado. Precisa passar por todos os processos. Fazer santo, tomar 1 ano, tomar 3. Algumas famílias entregam a obrigação de 5 anos, mas só para entender que não basta ser iniciado e ter 7 anos. Precisa ter as obrigações também em ordem. Legal, Iá, Colofé. Agora a senhora falou também sobre o ebó, né, aparecer dentro do jogo. O Inuitã, o Orumilá, aconselhou fazer um ebó para Exu, né? Qual que foi o motivo dele fazer esse ebó? Eu tô perguntando isso porque eu aprendi que as pessoas elas tiram o ebó para limpeza e de descarrego do corpo, né? E aí eu fiquei um pouco confusa com relação a isso. Então, tipo, o ebó, para que ele serve além de para limpeza ou descarrego? Tá bom? O que acontece? Quando usamos o termo limpeza, nós estamos nos referindo à retirada ou apaziguamento das energias negativas que o Odu descreveu no jogo. Isso também é feito por meio de um ebó. Mas é preciso entender o quê? Que o ebó, que quer dizer oferenda, ela pode ser feita para tudo, na verdade. A gente oferece ebó para Exu para que não haja briga, para que não haja morte, para que não haja separações indesejadas, para que se restabeleça a saúde espiritual, mental, emocional, enfim. Tem ebó para tudo, tá? Então, por exemplo, um banho de ervas, ele pode ser um ebó, já que a gente está oferecendo as folhas, um prato de canjica é um ebó, flores, enfim, tudo que você oferta, o que você oferenda, é um ebó. E também precisamos entender que quando nós fazemos esse ebó para orixá, seja ele qual for, Exu é quem vai levar. Assim, todo ebó ele vai passar por Exu, mesmo que não seja para ele, tá? Até porque, para que ele leve o ebó, Exu também cobra parte dele. Então, assim, sempre que fazemos um ebó, primeiro a gente paga Exu com ebó específico para ele. A gente está pagando essa entrega para ele poder levar, né, o carrego, o ebó. Tudo que Exu recebe, ele divide com a sua mãe terra, né, que é Iá Xorongá. Uma parte de tudo que ele come é dela, já que toda aquela matéria veio da terra. Então, tudo sai da terra. Então, ele precisa devolver a parte dela, né? Dar uma parte para fazer essa paga. Exu, ele faz questão de devolver parte desses alimentos dedicados a ele. É uma troca mesmo. Colorum. Colofé, é muito interessante essa questão da divisão, vamos dizer assim, né? Tudo que ele recebe, ele deixa um pouco, ele recebe e divide com os orixás, vamos dizer assim, né? Não, ele devolve para a terra. Ele dá uma Devolve pra parte para a terra. terra. Ele divide com a mãe dele, que é a terra. Certo, interessante. Vamos lá. Só para eu entender melhor. Aí, quando temos uma questão, recorremos a Exu e temos sempre que fazer uma oferenda a ele, certo? Certo. E escutando o episódio anterior, foi falado que sobre as oferendas, inclusive, sei lá, mais sobre Exu, vai querer algo em troca, se eu precisar dele, claro. Ele pode interferir em qualquer destino ou não? Tem alguma clareza nisso? Vamos lá, gente. Se ele pedir, sim. Se ele pedir alguma coisa, a gente tem que pagar a parte dele, né? Por isso que precisa consultar Ifá, para saber se Exu quer algo ou não. Por isso é que existem coisas que estão nos destinos que não será preciso fazer nada para que aconteça. Porque tem coisas que estão no nosso caminho que elas vão acontecer, independente de você fazer o ebó ou não. Ela, assim, tá no seu caminho, ela vai acontecer. Só que por isso que precisa consultar o Ifá, precisa jogar os búzios para saber. Precisa fazer o ebó? Não precisa fazer o ebó? Exu, ele só vai interferir se for necessário. Caso contrário, o que tá no Odu vai acontecer de qualquer maneira. Entendeu? Ele só vai interferir se for necessário. Agora, se não, ele vai deixar transcorrer normalmente. Eu vou fazer uma pergunta do Olocum de novo. Porque, assim, eu entendi que ele buscava um reconhecimento em terra firme, como ele tinha no oceano, né? E aí, Exu que ajudou ele com essa questão, né? Só que, assim,
como que eu posso perguntar? Tipo, foi a comunicação de Exu que agiu dessa forma positiva? Entendeu? Deu pra Nesse entender? caso, né? É. Entendi sim. Totalmente. Ele é a própria comunicação, né? Ele é a própria comunicação. Sem Exu, nós não nos entenderíamos se não houvesse a comunicação. O fato de traçar a estratégia para Olokun se tornar rico mostra que a inteligência acima da média é uma importante característica de Exu. E essa mesma ele usa tanto para ajudar a quem lhe procura, quanto para prejudicar quem o desrespeita, descumprindo as regras, né? Então, nós costumamos cumprimentar Exu com a expressão Mojubá, que quer dizer eu o respeito, ou mesmo Epá, Exu, que essa segunda é uma expressão que mede temor, né? Já é uma questão já um pouco mais de susto Sim. mesmo, tipo, eu temo, né? Que vai além do respeito, né? Então não tem como você dizer para Exu Mojubá e andar fora da lei, por exemplo. Exu, ele irá se ofender com a sua contradição de caráter. Então, como é que você pede respeito para Exu e anda na contramão? Realmente vai dar ruim. Então, assim, quem cultua Exu, ele tem que cuidar para não ter desvios no caráter, pois o próprio Exu irá prejudicá-lo, já que Mojubá, nesse caso, é mentira, né? Se você fala eu o respeito, como que você está o desrespeitando? Entendi, entendi. Então, se eu peço algo pra ele, né, mas eu não sigo as regras dele, então ele não vai me ajudar de forma positiva. Vamos lá, não é a regra dele. As regras não são dele. As regras, as leis, né, elas são impostas, por exemplo, a legislação vigente, é assim, as regras elas são impostas, por exemplo, por Olodumare. Por Olodumare. E as regras, elas são, por exemplo, as legislações vigentes do país. Então, Exu, ele vai fazer com que se cumpra o que está vigente. Então, não é Exu que cria as Entendi, regras. entendi. Colofé. Colofelarum. É muito interessante essa questão do respeito, eh, vamos dizer assim, que as coisas acontecem no seu ritmo normal, né? Tem que ter o respeito por Exu, né? Sim, Para que a coisa venha acontecer naturalmente. isso. Porque se você andar fora da linha, você vai ter problema. Isso, você vai ser cobrado. Vai ser cobrado de alguma forma. É muito, muito interessante, muito intrigante isso aí. Mas vamos lá. Outra coisa que eu queria saber também e qual foi o verdadeiro papel e impacto, né, de Exu nesse então, pensando sobre o comércio daquela época e tal. Ótima pergunta, Gé. Exu, ele era o guardião do mercado. E então imaginamos um tempo onde as pessoas viviam de troca de mercadoria, não existia uma moeda. Então você tinha um cabrito, ia lá e trocava por arroz e feijão, por exemplo. Não existia uma moeda de troca. Eram trocas de mercadorias, né? Então as pessoas levavam o que elas tinham pelo que elas precisavam. Era assim, essa forma de sobrevivência na época. E esse tipo de atividade, ele existe até hoje. Assim entendemos o valor das coisas que a gente tem e do que a gente quer. Exu, sendo o organizador dos negócios de troca, dizer que havia riqueza nos búzios deu ao cauri, que é o búzio, né, valor. Então, ele empregou valor no búzio. E assim, todo mundo começou a acreditar e passou a usar os búzios para pagar coisas, ao invés de trocar como de costume. Então, o búzio começou a servir de moeda. Se Exu não tivesse agregado valor aos búzios, não existiria moeda corrente hoje. A gente continuava trocando mercadoria. Sempre, naquela época era tudo assim. Era tudo assim. Tudo troca de mercadorias, no Troca de caso, né? mercadoria. Aí até que então foi se feito o cauri para que se pudesse Foi empregado valor empregado no valor no cauri. cauri, né? Para que se pudesse fazer troca de mercadorias. Que aí, por exemplo, aí o cauri foi empregado Cauri, valor exato. e ele começou a ser usado como Como moeda. de troca. Como moeda de compra, De né? compra, De né? compra, De exatamente. Muito bom. Então, assim, o búzio que era utilizado como moeda, né? No comércio daquela época e tal.
Mas aí, quando foi que os búzios deixou de ser moeda para fazer parte do oráculo? Ótima questão, mãe Bianca, porque eu vou começar falando de outros para a senhora entender sobre os búzios, né? Os instrumentos de Fá, de um modo em geral, eles usam algo que possa representar além dos números 1 e 0, que são a questão binária, né? 1 e o 0 são a representação binária. Assim como aberto e fechado, apagado e aceso, côncavo e convexo, masculino e feminino, enfim, tudo tem os dois lados. Então, os búzios, eles também trazem essa característica. Eles conseguem representar o sim e não, sendo que um lado sempre vai cair aberto e automaticamente o outro vai cair fechado. Mas existem outros instrumentos, por exemplo, tem o obi-abatá, que é o obi de 4 gomos, o obi africano, né? Tem uma parte côncava e outra convexa. A gente faz a leitura dependendo do jeito que ele cai. Os búzios também têm uma parte aberta ou fechada, né? O búzio, ele tem a fenda natural, aquela aberturinha natural dele, e o outro lado é fechado. Então, para que a gente faça a leitura do jogo de búzios, a gente tem que abrir o outro lado, tem que quebrar aquela costinha dele, para ele poder ficar, Entendi. tá entendendo? Ter a fenda natural. Cada olheiro, cada sacerdote, lê de uma maneira. Tem sacerdotes que usam a fenda natural como sendo aberta, e tem sacerdotes que usam a fenda que a gente mesmo abre como aberta. Então, depende de como esse sacerdote costuma ler os búzios, né? Mas, como eu falei, existem outras formas, como o obi, as favas de Ifá, no jogo de Oxebile, que é o jogo de coco. Então, existem essas características em outras formas de instrumentos, né? Então, os búzios, ele foi usado primeiro porque ele tem essa característica na ritualística, né? Então, tem um Itã que fala que Oxum era esposa de Orumilá. Assim, ela era chamada de Iapetebi. Quando ela era esposa de Orumilá, ela recebia Sim. ela era chamada de Iapetebi. E que o culto aos Odus era só para os homens, era reservado somente para os homens. E eles são chamados até hoje de Babalaôs, pais do segredo, né? E Oxum, mesmo sendo esposa de Orumilá, ela não tinha acesso aos mistérios do Opelé-Ifá ou do Ziquim, que eram os instrumentos adivinhatórios usados na época. E 15? Isso, os Iquins, que são também outra forma de jogo, né. Oxum, vendo que o seu esposo, o seu marido, não ia quebrar a tradição e não ia incluir ela nesse culto, pelo fato dela ser mulher, ela resolveu fazer o quê? Ela se aliou com Exu. Ela falou: "Eu preciso arrumar uma forma de conseguir entrar nesse culto", já que todo esse sistema de consulta dependia diretamente dele. Então ela e Exu fizeram um trato. Aí depois que Oxum fez esse acordo com o Exu, ele deu a ela um sistema resumido sobre os Odus. Ele não entregou tudo que Orumilá tinha. Ele deu uma parte resumida para ela, porque o sistema completo de Odu é consultado somente por Babalaô mesmo, né, que é o de 256 Odus. Já o jogo que Exu desenvolveu para Oxum podia acessar apenas os 16 Odu Meiji, que são os Odus primordiais, que é o Meridilogum que a gente joga hoje, né. Então ele usou os búzios para que Oxum pudesse ter acesso à manipulação e à leitura de cada um desses Odus principais. Aí depois disso, Oxum passou a saber do destino de seus filhos e até hoje nós temos acesso a esse tipo de Ifá, graças a Oxum e a Exu. Pois, caso contrário, só os babalaôs teriam como ter essa consulta, né? Só eles poderiam ler os Odus. Então, foi graças a Oxum e a Exu que chegou nesse sistema do Meridilogum. Entendi, entendi. E aí, todas essas ferramentas que a senhora falou que tem para fazer essa leitura, ainda é usado? Sim, são. Tem algumas que sim, outras
Eu acredito que não mais, porque assim, o que eu tenho de conhecimento são essas coisas que a gente usa, por exemplo, dentro do candomblé, do culto de Ifá. Agora deve existir, sim, algumas outras que, por exemplo, em África, com certeza eles devem usar algum outro tipo de consulta. Mas o que a gente usa hoje em dia são essas mais comuns aqui que passei para vocês. Entendi, Coloféia. Só uma pergunta também relacionada a isso. Mas os búzios, eles já eram utilizados antes de se tornarem moedas para os jogos de Ifá, ou Não, depois que eles se tornaram? foi depois. Ah, tá. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse TAM? Acho que é isso. Sanando as dúvidas. Gente, então eu quero agradecer muito a presença de vocês, a todos os ouvintes que estão acompanhando os nossos episódios. Continuem ouvindo. O próximo episódio será o 5º e o último. Então aproveitem para absorver bastante tudo que vem por aí, tá? E o próximo episódio serão novos convidados. Eu agradeço muito a todos, a produção técnica, as pessoas que estão todas envolvidas, Panelarte pela comida maravilhosa, Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo pelo convite. Uma honra estar produção, aqui. equipe técnica DJ Negrito. Muito obrigada a todos, Obrigada, gente. Obrigada. Muito bom participar aí desse primeiro bate-papo com vocês aí. Agradeço pelo convite e espero poder voltar mais uma vez aí. É isso aí. É isso aí. Obrigada. Exu Ajô.